Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O que Jesus está dizendo é: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não dará fruto, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, se morrer, dará vida e gerará vida. Horas antes de Jesus ser entregue para ser crucificado, ele compara-se ao grão de trigo. Ele compara sua morte ao grão de trigo semeado e decomposto no solo. Compara sua ressurreição à planta que nasce do grão morto. E da ascensão de Cristo à sua vinda, o fruto, ou muito fruto que a morte e a ressurreição de Cristo deu, fazendo a planta nascer e fruto fluir. Jesus foi um mestre que tratou com respeito os discriminados, ensinando sobre o amor e expressando o seu amor. Mas acredito eu que muitos mestres também faziam e tinham isso. O que diferencia Jesus dos outros mestres não são essas coisas. O que diferencia Jesus dos outros mestres é a sua obra redentora através da sua morte sacrificial, pois fez diferente de todos os outros sacerdotes, não oferecendo animais, mas oferecendo a si mesmo. A morte de Cristo e a sua ressurreição nos trouxe vida. Jesus disse: se o grão de trigo cair e morrer, dá muito fruto. Mais é manifestado a glorificação de Jesus na sua morte do que na destruição do diabo. E todo o fruto da morte de Cristo participa do seu sofrimento, da sua morte sacrificial. O tema central do Evangelho de Cristo é a sua crucificação e ressurreição. Cristo é glorificado quando olhamos para a sua morte e para a sua ressurreição. E o fruto da crucificação de Cristo, o muito fruto, é um pecador depravado ser regenerado, transformado em um ponto de viver para Cristo e ir até a morte confessando que Cristo é Senhor e Salvador e nós somos pecadores. É ir confessar até a morte que Cristo é um grande Salvador e eu sou um grande pecador. É você entregar-se para ser morto, desejando que a sua morte seja também um ato de glorificação a Deus, um ato para a manifestação do fruto que a crucificação de Cristo fez nascer. O maior ato de você glorificar a Deus e a Jesus Cristo é você entregar-se para ser morto, para estar com Cristo. Eu vejo Cristo sendo fortemente glorificado através da vida daqueles cristãos que foram martirizados. Se nós olharmos até o último segundo da vida deles, ali encontramos fé. Até no último segundo havia fé. Eu vejo Cristo sendo glorificado quando os cristãos continuam confessando sua fé, mesmo vendo muitos sendo mortos por mortes cruéis pelo mandato do imperador Nero, quando faltava madeira para fazer cruz, portanto cristãos que foram crucificados. E eles permaneciam fiéis, mesmo quando eram levados para servir de tocha humana no jardim de Nero, mesmo sendo jogado dentro de um coliseu de leões, que estavam dias sem comer e vinham violentamente para degolar, moer os cristãos em volta de seus dentes e suas unhas. E quando chega no ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano, que em uma festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, sendo enrolados em peles de animais para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões devorarem. Mas os cristãos tinham tanta fé em Deus, tanto amor a Cristo, que permaneciam confessando sua fé a Cristo, em meio a tantas perseguições. Parecia que o sofrimento alimentava mais e mais a coragem deles. Testemunha na expressão grega é martíria, que é alguém que testemunha algo que ele afirma com certeza que é verdade, afirma diante das autoridades. A testemunha tem que estar disposta a garantir a qualquer custo a verdade que ela está confessando.
a garantir até mesmo com a sua própria vida. No mundo grego-romano, no tribunal, a testemunha dava testemunho garantindo a verdade até mesmo com a sua própria vida. Mártires, na expressão portuguesa é martir. Quando nós dizemos que uma pessoa ela foi mártir, é que ela foi martirizado, é que ela foi assassinada, é que ela foi degolada, apedrejada, moída pela sociedade por confessar, por proclamar, por ser testemunha viva de uma verdade e ir até a morte por essa verdade. E é isso que nós precisamos ser a Cristo, é isso que nós precisamos ser para Cristo. Nós precisamos ser mártires. Precisamos ser uma testemunha que garanta a verdade até mesmo com a nossa própria vida, a ser apedrejado para a glória e glorificação do nome do Senhor Jesus. A morte de Cristo nos trouxe vida, e a morte desses cristãos é o que encoraja muitos heróis da fé. E a morte de muitos heróis da fé é o que encoraja os remanescentes. Entreguemos para ser morto, e haverá vida no meio dos remanescentes, e haverá avivamento, e haverá forças e renovação. É como John Piper disse: mais eu glorifico a Jesus Cristo participando do sofrimento dele, do que dizer para o diabo: afaste de mim.